Saudações, gente! O nosso amigo está se preparando aí para a jogada no beisebol e hoje a gente vai falar sobre terceira aula das 7 de geometria espacial, a fascinante pirâmide. Vamos lá! Faraó, pirâmide sempre fascinante, né, gente? Elementos de uma pirâmide, seja um polígono convexo contido em um plano alfa, tá aqui, ó, polígono ABCD. E um ponto V não pertencente a alfa. O ponto V está do lado de fora do plano. A união ou reunião de todos os segmentos de reta que tem origem no ponto P e outra no polígono constitui a pirâmide. Então, gente, as infinitas retas que saem de V e vão para dentro do polígono ABCD constituirão todo o volume da pirâmide. H é a altura da pirâmide. VA, VB, VC e VD, ó, essas retas diagonais é chamada de arestas laterais. E atenção agora, ó, VBC, VAB, VAD e VCD são as faces laterais. Ó. Vou mostrar para você V de Vasco, B de bola, C de casa, face lateral. E AB, BC, CD e DA é as chamadas arestas da base, que são os lados do polígono. Gostei, Carlos. Quais são os tipos de pirâmide que existem? A pirâmide oblíqua é quando a projeção do vértice não cai no centro da base. E a pirâmide reta, que é o foco maior da nossa aula, que é quando cai exatamente no centro da base. Quais são os principais elementos de uma pirâmide? Atenção, slide importante. L é a aresta lateral. A é a aresta da base. H é a altura, medida perpendicularmente à base. G, atenção, hein? Apótema da pirâmide, também chamada de apótema lateral. E M é o apótema da base. Então, veja, tem dois apótemas. Um é chamado de apótema da pirâmide, que é a mesma coisa de apótema lateral. Tá? É uma redundância. E esse Mzinho é o chamado apótema da base. Quero só lembrá-los que o apótema da base é o raio da circunferência inscrita no polígono da base. Lembra da aula de polígonos? Então, de novo, a apótema da base é o raio da circunferência inscrita na base. É o Mzinho aqui, tá vendo? Ó, aqui é o centro desse círculo. Gostei, Carlos. Então, algumas observações complementares. Na pirâmide regular, a base é sempre um polígono regular, lados e ângulos iguais. As arestas laterais são sempre iguais. Então, SL aqui, ó, são 4 arestas iguaizinhas. O apótema da pirâmide regular é a altura de uma face lateral. Isso é importante, viu, gente? A apótema da pirâmide regular ou apótema lateral vai ser a altura da face lateral, né? Se é um triângulo aqui, é a altura desse triângulo aqui na face lateral. E como eu disse agora há pouco, o apótema da base é o raio da circunferência inscrita no polígono da base. Muito bem. Alguns tipos de pirâmide para a gente, ó, pirâmide triangular regular, ou seja, um triângulo equilátero. Pirâmide quadrangular regular é a que nós vamos mais estudar hoje, mas também pode ser pentagonal e hexagonal. A nossa aula vai frisar muito na pirâmide quadrangular regular, em que a base é um quadrado, ok? Então, agora vamos ver a relação entre os elementos matemáticos. Pega aí o triângulo V de Vasco, E de errado, O de ovo. Então, desse triângulo retângulo aqui, você concorda que o apótema da pirâmide ou apótema lateral é a hipotenusa. Então, vou dizer que G ao quadrado é igual à altura da pirâmide ao quadrado, mais, olha só, gente, como a apótema da base de um quadrado é a metade do lado, porque o raio da circunferência inscrita é a metade do lado do quadrado. 1A sobre 2 é o caso mais comum. Então, posso dizer que a apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais a metade da aresta da base ao quadrado. Se você pegar agora o triângulo V de Vasco, B de bola e E de errado, você também pode encontrar agora a relação envolvendo a aresta lateral. Ó. Triângulo retângulo, atenção, a hipotenusa é VB. Posso dizer que no triângulo VBE, L ao quadrado é igual à apótema da pirâmide ao quadrado mais metade do lado do quadrado ao quadrado. É outra relação que você tem. E eu ainda posso criar uma relação auxiliar pegando o triângulo V de Vasco, B de bola e O de ovo. Opcional, tá? Eu posso dizer o seguinte, gente. Se você observar, gente, isso aqui, de B de bola para D de dado, é a diagonal do quadrado, né? Da base. Então, de O para B é a metade da diagonal. Só lembrando, você ainda lembra como é que se calcula a diagonal do quadrado? Vou recapitular para você. Ó. D ao quadrado, né? Onde D é a diagonal do quadrado, é igual a ao quadrado mais A ao quadrado. Dá 2A ao quadrado. Então, diagonal de um quadrado
é raiz de 2 vezes o lado. Você já pode lembrar direto desse resultado. Diagonal do quadrado é o lado que multiplica a raiz de 2. Então, usando essa informação aqui, sabendo que eu vou pegar a metade e pegando o triângulo VBO, quem é a hipotenusa? É L. L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais metade dessa diagonal, a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Ok? Quero deixar claro que essas relações você pode descobrir na hora sem precisar decorar. Áreas de uma pirâmide. Vamos começar pela área da base. Se for um quadrado, que é o foco maior da aula, é A ao quadrado. Se fosse um hexágono, eu faria 6 vezes A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não é isso? A área lateral, gente, é 4 faces, né? 4 faces. E atenção, como é que se calcula a área desse triângulo aqui da face lateral? A base dele é A e a altura dele é G. Então, a área desse triângulo é A vezes G sobre 2. Como são 4 faces, 4 vezes AG sobre 2. E a área total, então, para uma pirâmide de base quadrangular, é a área da base, que é A ao quadrado, mais a área lateral, que é isso aqui. Não precisa decorar na hora, você desenvolve, tá bom? Volume de uma pirâmide vale para qualquer base, tá? É a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, se for um hexágono, é a área do hexágono vezes a altura sobre 3. Muito bem, cara. Entendi. E aí, gente, eu trago para vocês uma pirâmide muito especial, que é o tetraedro regular. Geralmente, os alunos se atrapalham muito aqui. Então, eu vou fazer algumas demonstrações, mas eu sugiro que você até decore o resultado, porque as demonstrações, às vezes, são bem pesadas. E eu vou mostrar para você. Tetraedro regular, só lembrando, gente, é uma pirâmide que tem 4 triângulos equiláteros na sua face. Tá? É uma base triangular e as faces também são triângulos equiláteros. Então, todos os triângulos que você está vendo aqui, que são 4 da base e os 3 laterais, são equiláteros de lado igual a A. Eu quero demonstrar, gente, que relação existe entre a altura do tetraedro e o lado da base. Então, para isso, o que foi que eu fiz? Você tem que lembrar, gente, que a projeção vai cair no baricentro do triângulo equilátero, né? E você ainda lembra que é 1/3 da altura aqui? É, porque o baricentro, ele divide cada mediana na razão 2 para 1. Então, aqui vai ficar 2/3 e aqui vai ficar 1/3 da altura. Então, o nosso foco vai ser esse triângulo cinza aqui. Ou seja, o triângulo A de amor, E de errado, F de faca. Então, você consegue ver Pitágoras aqui. Vamos lá? Triângulo AF. Hzinho é a altura, é a apótema lateral, ou apótema da pirâmide, ou apótema do tetraedro, é igual a Hzão ao quadrado mais 1/3 da altura ao quadrado. Ok. Então, daqui eu posso dizer que a altura da pirâmide ao quadrado, eu vou passar h sobre 3 ao quadrado, já fiz aqui h ao quadrado sobre 9, passar subtraindo para o outro lado. Só troquei de lado, tá, gente? Tirando aqui 9 como mínimo, 9 dividido por 1 é 9 vezes a ao quadrado, 9h ao quadrado menos h ao quadrado. Então, a altura da pirâmide ao quadrado é 8 vezes a altura, a apótema lateral, ou apótema da pirâmide, ou do tetraedro, ao quadrado sobre 9. Mas nós sabemos, gente, que a altura de um triângulo equilátero, já que isso aqui é um triângulo equilátero, é a raiz de 3 sobre 2. Como aqui está o quadrado, eu vou elevar essa altura ao quadrado. Elevando tudo ao quadrado aqui, vai ficar o quê? Hzinho ao quadrado, a ao quadrado fica a ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado fica 3, né? E 2 ao quadrado fica 4. Então, eu pego esse hzinho ao quadrado aqui e substituo aqui, ó, né? 8/9 dele. Como ele é 3 ao quadrado sobre 4, vamos desenvolver aqui com muito cuidado, tá, gente? Isso aqui, ó, eu posso, fica 24 sobre 36, aí eu dividi por 12 aqui, simplifiquei, né? Ficou 2 ao quadrado sobre 3. Tirando a raiz do h aqui, vai ficar a raiz disso aqui. Quem é a raiz de 2? Fica a raiz de 2. Raiz de a ao quadrado, fica a. E raiz de 3 fica a raiz de 3. Como aqui eu tenho a raiz embaixo, eu vou racionalizar. Multiplicar embaixo e em cima pela raiz de 3. Multiplicou raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Em cima ficou raiz de 6, embaixo ficou 3, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Ou seja, é melhor decorar que a altura de um tetraedro regular sempre é o lado do triângulo equilátero da base vezes a raiz de 6 sobre 3. Acabei de demonstrar, tá, gente? Talvez seja melhor decorar, tá? E o volume do tetraedro vai ser o quê? A área da base, que é a área do triângulo equilátero, vezes essa altura que eu acabei de encontrar, dividido por 3, porque o volume da pirâmide é dividido por 3. O porquê de ser dividido por 3, gente, é porque pode-se mostrar que 3 pirâmides cabem dentro de um prisma. E como o prisma é a área da base vezes a altura, né?
Então, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é um triângulo equilátero, A ao quadrado raiz de 3 sobre 4, porque o lado é A. E a altura, acabei de demonstrar, A raiz de 6 sobre 3. É só fazer conta agora, gente. 1/3 de área da base é isso aqui, a altura é isso aqui. Então, com muito cuidado, A ao quadrado vezes A é A ao cubo. Raiz de 3 vezes raiz de 6 é raiz de 18. E 3 vezes 4 vezes 3 dá 36. Só que raiz de 18 eu posso fatorar ou simplesmente fazer raiz de 9 vezes raiz de 2. Raiz de 9 é 3 e raiz de 2 fica lá dentro. Então, 3 ao cubo raiz de 2 sobre 36, simplificando por 3, acabei de demonstrar que o volume de um tetraedro regular, talvez seja melhor decorar, é o lado ao cubo vezes raiz de 2 sobre 12. Tá bom? Duas demonstrações importantes para você. Tronco de pirâmide, muito importante agora. Galera, existe uma fórmula pronta para o tronco da pirâmide, né? Você dá um corte na cabeça da pirâmide e ficou com esse tronco aqui, né? Então, o tronco da pirâmide é o quê? Eu tiro uma parte superior e fica um tronco com uma base maior embaixo, uma base menor em cima. K é a altura do tronco da pirâmide. Olha só que coisa interessante, gente. Você está vendo que essa altura do tronco da pirâmide se relaciona com esse apótema lateral do tronco. Apótema do tronco, que é o Azinho. Esse X aqui vai ser o que passou dessa base menor e veio até para cá. Então, eu estou vendo que do triângulo ABC eu posso fazer Pitágoras, né? Azinho ao quadrado é igual à altura do tronco ao quadrado mais x ao quadrado, onde x é essa diferença aqui, né? Entre a base maior e a base menor, o que passou aqui do lado da base menor, né? A é a apótema do tronco. Bom, mas existe uma fórmula pronta, não vou fazer a demonstração, tá? A fórmula pronta é o seguinte, o volume do tronco é a altura do tronco dividido por 3, que multiplica a área da base maior, mais raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor. A área da base maior é essa, a área da base menor é essa, mais a área da base menor. Ok? Fórmula pronta para o volume do tronco da pirâmide. No entanto, as resoluções do volume do tronco da pirâmide, por razão de semelhança, elas são mais práticas, porque evita a decoreba daquela fórmula. Então, para que a gente possa mostrar o volume do tronco por razão de semelhança, eu queria retomar o conceito do K, da constante da razão de semelhança. Então, eu estou vendo aqui, gente, que tem uma pirâmide V, A, B, C, D, a pirâmide maior, e eu estou vendo a pirâmide menor, que é aquela que foi retirada da pirâmide maior. Está aqui ela, ó, V, A', B', C' e D', tá? E o tronco fica aqui, né? Esse é o tronco resultante. Então, eu vou fazer uma relação agora, gente, entre a pirâmide maior, atenção, pirâmide maior, V, A, B, C, D, e a pirâmide que foi retirada, a pirâmide menor, de vértice V e pontos A', B', C' e D'. Então, eu posso fazer a razão de semelhança. Então, vamos lá. Se eu quiser relacionar o lado da pirâmide menor com o lado da pirâmide maior, é só fazer a relação entre as alturas. Então, cuidado. A', B', que é essa medida da pirâmide menor, dividido pelo lado da pirâmide maior, é a mesma razão das alturas, porque como é medida linear, A', B' sobre AB é igual à altura da pirâmide menor, que é Hzinho, sobre a altura da pirâmide maior. Eu não estou mexendo com a altura do tronco, percebeu? Se eu quiser fazer a relação entre as áreas, gente, área da base da pirâmide menor, AB, dividido pela área da base da pirâmide maior, é a razão de semelhança ao quadrado. Por quê? Porque a área é ao quadrado. Então, ficaria Hzinho, a altura da pirâmide menor, sobre a altura da pirâmide maior ao quadrado. E a relação entre os volumes, que é a mais usada nos exercícios. Volume da pirâmide menor, V', B', C', D', dividido pelo volume da pirâmide maior, ABCD, é a razão das alturas ao cubo. Então, eu pego o volume da pirâmide menor sobre o volume da pirâmide maior e faço a razão da altura da pirâmide menor sobre a altura da pirâmide maior ao cubo. Por que isso é importante, gente? Porque se você observar, o volume do tronco ele vai ser o volume da pirâmide maior, VABCD, menos o volume da pirâmide menor. Então, se você consegue relacionar o volume da pirâmide menor com a maior, a diferença deles dá o volume do tronco. É uma forma alternativa de usar o volume do tronco, que por vezes se torna melhor de decorar aquela fórmula grandona, tá? A gente vai mostrar isso nos exercícios, ok?
Chegamos aos exercícios, tá, gente? Papel e caneta, assim como no Prisma, tem muitas questões de pirâmide. Como eu disse a você, o meu compromisso com você é deixar você afiadíssimo em geometria espacial. Então vamos lá. Nossa primeira questão. Se duplicarmos a medida da aresta da base de uma pirâmide quadrangular regular e reduzimos sua altura a metade, o que é que acontece com o volume? Galera, de novo, ele vai duplicar a medida da aresta da base de uma pirâmide inicial e vai reduzir sua altura a metade. O que acontece com o volume? Galera, nada de conclusões precipitadas. Vamos lá, fazer o desenho. Pirâmide inicial, vamos dizer que a aresta da base é A e a altura é H. Como é que se calcula o volume disso aqui? Área da base, que é A ao quadrado, que é um quadrado, vezes a altura dividido por 3. Situação final, o que é que ele fez com a aresta da base? Dobrou. O que é que ele fez com a altura? Diminuiu a metade. Joga na fórmula do volume da pirâmide, né? Que é a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base agora é 2A ao quadrado, que é um quadrado de lado 2A. A altura é H sobre 2 e dividiu por 3. Então, cuidado agora, gente. Ó, 2 ao quadrado é 4A ao quadrado. H. Esse 2 aqui, gente, quando eu inverto aqui a fração, fica 2 vezes 3. Conservo o numerador, multiplico pelo inverso, ficou 6, porque fica 2 vezes 3. Então, ficou 4A ao quadrado vezes H sobre 6. Galera, pediu razão entre volumes, você sempre divida um pelo outro. Tá? É o melhor jeito de fazer. Volume 1, volume 2, ele quer a razão entre eles. Divida. Sempre é o melhor jeito de fazer. Volume final, 4A ao quadrado vezes H sobre 6, dividido por A ao quadrado vezes H sobre 3. Conserva o numerador, multiplica pelo inverso aqui. 3 dividido por A ao quadrado vezes H. Corta A ao quadrado vezes H com A ao quadrado vezes H. 4 vezes 3 é 12, por 6, 2. Então, o volume da pirâmide final é o dobro do volume da pirâmide inicial. Será duplicado, letra D. Tá aí, Carlos, gostei. Outra questão quase idêntica à primeira, com a diferença agora que vai trabalhar porcentagem. Então, vamos lá. Aumentando-se a medida A da aresta da base de uma pirâmide quadrangular regular em 30%, e diminuindo sua altura também em 30%, qual será a variação aproximada no volume? Hoje, professor, claro que é a E. Cuidado, viu, gente? Porque a área é ao quadrado e a altura não é ao quadrado. Então, o melhor jeito é fazer o desenho. Então, o volume inicial, A ao quadrado vezes H sobre 3, como na questão anterior. E agora eu quero lá ver você comigo. Aumentando-se 30% a aresta da base, gente, ela passa a ser 1,3. Por quê? Não entendi. Gente, eu tenho 100%. Aumentou 30%, ficou 130%. Então, ela fica 1,3, porque 130% é 130 sobre 100, né? Está aqui, ó. 130% é 130 sobre 100. Então, a nova aresta fica 1,3A. E a nova altura, gente, diminuindo 30%, qual é a aula de porcentagem? Gente? Começa com 100%. Se diminuir o 30%, fica 70% de H. Então, a altura fica 0,7 de H. Ajeita aí, gente. 0,7 de H é essa altura aqui. Então, o volume final será a nova aresta da base, 1,3A ao quadrado, né? Porque a área da base é lado ao quadrado, que é um quadrado, vezes a altura, que é 0,7H dividido por 3. 1,3 ao quadrado é 169, vezes 0,7, A ao quadrado vezes H sobre 3. Aí, olha o detalhe, gente. A ao quadrado vezes H sobre 3 está aqui, ó, né? É o volume da pirâmide inicial. Então, o volume da pirâmide final é 1,18 disso aqui. Muito bem, Carlos. Só que V1, né, ó, é A ao quadrado vezes H sobre 3. Então, se eu pegar isso aqui e substituir por V1, V2 é aproximadamente 1,18 de V1. Como a questão está em porcentagem, eu pergunto a você, você concorda que 1,18 das nossas aulas lá de porcentagem é a mesma coisa de 118 sobre 100? Perfeito. Então, o volume final, gente, é aproximadamente, né, 118 sobre 100 de V1, ou seja, 118% de V1. Como o mundo da porcentagem começa com 100%, ficando 118% de V1 significa dizer que aumentou 18%. E aí seria a alternativa A. Gostei, viu, Carlos? Mas não terminou não. Mais questões envolvendo razão entre volumes. Você percebeu, gente, como as questões são bem parecidas com o padrão Enem? Que ele pede para comparar volumes, coisa desse tipo. Essa é bem de Minas Gerais, ó, parecidíssima com o Enem. Em indústria de velas, a parafina é armazenada em caixas cúbicas, cujo lado mede A. Então, atenção, eu tenho um cubo cujo lado mede A. Depois de derretida, a parafina é derramada em moldes em formato de pirâmides de base quadrada, cuja altura e cuja aresta da base mede cada uma A sobre 2. Então, eu tenho parafinas formando cubos e agora ele vai transformar o cubo em pirâmides.
E essas pirâmides terá base, lado da base A sobre 2, que é um quadrado, e altura também A sobre 2. Considerando essas informações, é correto afirmar que com a parafina armazenada em apenas uma dessas caixas cúbicas, eu consigo fazer quantas pirâmides, ou seja, quantos moldes. Em outras palavras, quantas pirâmides eu consigo fazer com o volume de um cubo? Então vamos começar. A pirâmide, a área da base, o lado da base é A sobre 2 e a altura é A sobre 2. Como é que calcula o volume dessa pirâmide, gente? O lado da base é A sobre 2, como é o quadrado, a área da base é o lado ao quadrado, vezes a altura é A sobre 2 dividido por 3. Então, cuidado aqui, ó. A ao quadrado vezes A é A ao cubo. 2 ao quadrado é 4, vezes 2, 8, dividido por 3. Conserva o numerador, A ao cubo sobre 8, multiplica por 1/3. 8 vezes 3, 24. Faça devagarinho que você chega a esse resultado. E já o volume do cubo é bem simples, é A ao cubo. Então, olhando para o volume da pirâmide, que é A ao cubo sobre 24, e olhando para o volume do cubo, que é A ao cubo. Então, você concorda que o volume da pirâmide é o volume do cubo dividido por 24? Então, conclusão, gente. Eu consigo fazer 24 pirâmides com o volume do cubo, já que o volume da pirâmide é a 24ª parte do volume do cubo. Então, eu tenho 24 moldes, que o volume do cubo é 24 vezes o da pirâmide. Então, se eu pegar aquele volume do cubo, eu consigo fazer 24 moldes em formato de pirâmide letra C. Gostei, viu, cara? E essa, gente, é mais uma questão brilhante, parecida com aquela das colmeias do prisma, que vem lá do Pará, questão que mostra a importância da matemática na vida. Olha que interessante. As pirâmides comunicam ainda hoje os valores culturais de uma das civilizações mais intrigantes da humanidade. Foram construídas para a preservação do corpo do faraó. De acordo com a lenda de Heródoto, as grandes pirâmides foram construídas de tal modo, atenção para essa informação, que a área da face era igual ao quadrado da altura da pirâmide. Então, vou voltar. A área da face da pirâmide era igual ao quadrado da altura da pirâmide. Você percebeu essa informação? Muito bem. Considere a pirâmide de base quadrada, cujo lado mede 2A. A altura H e a altura da face, está falando da lateral, né, gente? Hzinho, construída segundo a lenda de Heródoto. Se S representa a área da face da pirâmide, então é correto afirmar que. Então, gente, com muita calma para fazer essa questão. Ele pede para você relacionar a área da face lateral da pirâmide com o lado da base e a altura da face lateral. Então vamos com calma. Esse é o desenho clássico de uma pirâmide de base quadrada, onde a gente sabe, pela teoria, que quando eu pego o triângulo V de Vasco, O de ovo, A de amor, eu posso escrever que H ao quadrado, que é a altura da face lateral, ou apótema da pirâmide, né? Você sabe disso, se relaciona com a altura da pirâmide e o apótema da base. Aí vem a pergunta, lembra que ele disse que o lado da base é 2A? O apótema é a metade do lado do quadrado, né? Então, o apótema é o raio da circunferência inscrita, é a metade do apótema, metade do lado do quadrado. Então, eu posso fazer Pitágoras aqui, né? H ao quadrado do triângulo VOA é igual à altura da pirâmide ao quadrado mais A ao quadrado. Então, vou isolar H ao quadrado, você vai entender por quê. Isolando H ao quadrado, vai ter a altura da face lateral, que é o apótema da pirâmide, menos A ao quadrado. Gente, você sabe por que é que eu isolei o H ao quadrado? Por causa do enunciado. Ele diz o quê? O que é que a gente conhece sobre a área da face VBC? O enunciado disse o quê? Que a área dessa face é igual ao quadrado da altura da pirâmide. Então, a área dessa face é S, que ele chamou no enunciado. É igual à altura ao quadrado da altura da pirâmide. Mas olha aqui o quadrado da altura da pirâmide, quanto é que vale? H ao quadrado menos A ao quadrado. Então, S é igual a H ao quadrado menos A ao quadrado. Gente, isso é um produto notável. A diferença dos quadrados, lembra? Então, é a soma H mais A que multiplica H menos A. Então, gente, diferença dos quadrados. Então, é a soma H mais A que multiplica H menos A. Lembra desse produto notável? Essa é a resposta, letra B. Carlos, questão de interpretação. Pois é. Outra obra-prima, questão número 5, maravilhosa. Um telhado tem a forma da superfície lateral de uma pirâmide irregular de base quadrada. O lado da base mede 8 metros e a altura da pirâmide é 3 metros. As telhas para cobrir esse telhado são vendidas em lotes que cobrem 1 metro quadrado.
supondo que possa haver 10 lotes de telhas desperdiçadas, com quebras e emendas, qual é o número mínimo de lotes de telhas a ser comprado? Então, você entendeu, gente? Eu tenho uma pirâmide de base quadrangular regular, cujo lado da base mede 8, que é o lado do quadrado, e a altura dela é 3 metros. E ele está dizendo que tem telhas que são usadas para área lateral, né, desse telhado. Ele quer saber o número mínimo de lotes, sabendo que pode haver 10 lotes de telhas desperdiçadas através de quebras e emendas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é calcular o apótema da pirâmide, o apótema lateral, ou a altura do triângulo da face lateral. A altura da pirâmide é 3. O lado do quadrado é 8, então o apótema da base é a metade, né? Que é o raio da circunferência inscrito, que é 4. Vamos achar G, utilizando o triângulo VOE. Veja que eu já fiz isso na questão anterior. Então, do triângulo VOE, a apótema da pirâmide, que é a altura do triângulo da face lateral, ao quadrado, é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 9 mais 16 é 25. Tirando a raiz de 25, o apótema da pirâmide, raiz de 25 é 5 centímetros. Por que isso é importante? Porque com ele eu consigo calcular a área do telhado. A área lateral corresponde à área de 4 triângulos. Sim, por que 4? Porque eu tenho 4 triângulos na lateral do telhado. A base dele é 8 e a altura é 5. A base é 8 e a altura é a apótema da pirâmide, da apótema lateral. Então, calculando aí a área dos 4 triângulos de base 8 e altura 5, lá vou eu. 4 vezes 8 vezes 5 sobre 2. 40 sobre 2 é 20 vezes 4. 80 metros quadrados é o que eu preciso de telhas para cobrir o telhado. Só que foi dito no enunciado que cada metro quadrado corresponde a um lote. Então, se um lote é 1 metro quadrado, eu vou usar 80 lotes. E ele diz no enunciado também, gente, que existe ainda 10 lotes desperdiçados. Então, se eu tenho 80 lotes com mais 10 desperdiçados, então eu tenho que comprar 90. Alternativa A, tá aí, belíssima questão, né? Questão número 6, praticamente igual à questão 5. Então, você observe, gente, que na evolução da nossa aula, eu sempre procuro fazer conexão entre as questões para facilitar o seu aprendizado, tá? Então, veja que sempre eu vou tendo esse cuidado. Então, vamos à questão 6, uma questão parecida com a 5. Agora, da SES Gran Rio. Uma folha de papel colorida com a forma de um quadrado de 20 centímetros de lado será usada para cobrir todas as faces e a base de uma pirâmide quadrangular regular. Então, além de usar agora nas faces, eu vou usar na base. E essa base, essa pirâmide, desculpe, tem uma altura de 12 centímetros e o apótema da base, atenção, mede 5 centímetros. Após ter concluído essa tarefa e levando-se em conta que não houve desperdício de papel, ele quer saber quanto do papel eu vou usar para cobrir essa pirâmide. Então, veja, eu tenho uma folha de papel, que é um quadrado de 20 centímetros por 20 centímetros. Então, eu vou recortar esse papel e vou pregar, né, nas 4 laterais da pirâmide e na base. Será que esse papel é suficiente para cobrir essa pirâmide que tem a apótema da base 5 e a altura 12? Vamos mostrar no desenho essa pirâmide. Como ele disse que a apótema da base é 5, você já sabe que o lado do quadrado é 10, né? Porque essa apótema é a metade. Então, vamos achar, gente, mais uma vez, o apótema da pirâmide ou apótema lateral. Ou ainda, a altura do triângulo da face lateral. Utilizando o triângulo VEO, lá vou eu, G ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 144 mais 25 é 169. Então, o apótema da pirâmide, raiz de 169, é 13 centímetros. Com isso, eu consigo calcular a área lateral, igualzinho à questão anterior. A base é 10, a altura é o apótema, que é 13, dividido por 2, né? A área do triângulo VAB, que é na lateral. 10 vezes 13 sobre 2 dá 65 centímetros quadrados. Mas você sabe que são 4 triângulos. A área total, então, vai ser esses 4 triângulos, mais a área da base, que é um quadrado, de lado 10. Então, a área da base, que vai ser revestido, 10 ao quadrado. 4 vezes a área desse triângulo aqui, 4 vezes 65, que são 4 laterais, né? 100, 10 ao quadrado é 100, e isso aqui dá 260. Então, eu uso, gente, 360 centímetros quadrados da folha. Só que a folha, ela tem lá, é um quadrado de lado 20. Quanto é que dá a área da folha?
20 ao quadrado, porque a folha tendo o lado 20, 20 ao quadrado é 400. Então, gente, eu uso 360 dos 400 centímetros quadrados da folha. Então, a área que não vai ser utilizada é 40 centímetros quadrados. Porque se 400 é a área da folha e eu usei 360 na pirâmide, a pergunta é, esses 40 centímetros quadrados correspondem a quantos por cento da área total da folha, que é 400? Regrinha de 3, né? Se a área total da folha é 100%, os 40 é x. Cruzou, fez a continha, né, gente? 10% é a área não utilizada. Letra E, questão bem interessante. Obra-prima do Enem, né, gente? Obra-prima, questão muito elogiada. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular. Veja que é mais uma vez as questões que mais caem é com pirâmide de base quadrangular. Tem 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, 3 troncos de pirâmides de bases paralelas e uma pirâmide na base superior. Daqui a pouco a gente mostra o desenho, que estão espaçados de 1 centímetro entre eles, sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco que está sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Então, gente, ela tem uma altura de 19 centímetros, só que entre uma base e outra tem um espaço vazio de 1 centímetro. Então, aqui eu tenho 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. A base dessa pirâmide é 6 por 6, que é um quadrado. Não é isso? Se o dono da fábrica resolve diversificar o modelo, retirando a pirâmide da base superior, que tem 1,5 centímetros de aresta na base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com a parafina para fabricar uma vela? Tá aí as alternativas. Galera, é muito importante que você compreenda um detalhe na questão. Quando eu retiro os 3 centímetros de espaço vazio, então o que eu uso efetivamente de molde não é 19 centímetros de altura, é só 16. Porque se eu tirar os 3 centímetros de espaço vazio, lembra que tem 1 e 1, fica só 16. Olha aí, ó. Retirando os 3 centímetros de espaço vazio, que não corresponde ao molde, né? Eu terei uma pirâmide de aresta da base 6 centímetros e a altura não 19, mas 16 centímetros. Onde eu vou retirar o que, gente? A pirâmide da base superior, que segundo ele disse, tem uma aresta da base de 1,5 centímetros. Então eu pergunto a você, essa pirâmide que você vai retirar da pirâmide inicial, qual é a altura dela? Razão de semelhança, lembra? Como assim, professor? Eu posso fazer, gente, uma semelhança de triângulos ou uma razão de semelhança. Eu posso dizer que a altura da pirâmide menor está para a altura da pirâmide grande, a inicial, assim como a aresta da base da pirâmide menor está para a aresta da base do triângulo maior, da pirâmide maior. Carlos, eu posso fazer isso porque são proporcionais, né? Então a proporção envolve medidas lineares, altura com altura, lado com lado. Então eu vou dizer que H está para 16, a altura da pirâmide menor está para a altura da pirâmide maior, assim como o lado da base da pirâmide menor está para o lado da base da pirâmide maior. Fazendo isso, gente, cruzando aqui, 6H é 16 vezes 1,5, dá 24, a altura é 4 centímetros. A quarta parte, como já se esperava, né? Muito bem, Carlos. Então, o volume do tronco é aquilo que eu vou retirar ou é aquilo que vai ficar, né? Porque, veja, ele vai retirar a pirâmide menor e quer saber quanto é que vai ficar. Vai ficar um tronco. É, entendi, cara. Porque o novo modelo não é uma pirâmide, é um tronco de pirâmide. Sim, porque ele vai tirar de cima, lembra? Ah, de fato. Então, esse tronco que está aqui, gente, como é que eu calculo o volume dele? Veja que é mais simples calcular desse jeito do que usar aquela fórmula que você já viu na teoria, né? Então, o volume do tronco vai ser o volume da pirâmide maior, que eu chamo de volume inicial, menos o volume da pirâmide menor, que eu chamo de volume retirado. Volume da pirâmide maior é lado ao quadrado, que é a base, vezes a altura dela, que é 16 sobre 3. Professor, não é 19 não? Esquece o 19, gente. Aquele 19 foi para tentar lhe enganar. Tinha 1 centímetro de espaço vazio que nem entra em questão aqui, tá? Então vai ser 6 ao quadrado vezes 16 sobre 3, que é o volume da pirâmide, a área da base vezes a altura sobre 3. E a pirâmide menor, gente, ela tem um lado 1,5, então a área da base dela é 1,5 ao quadrado, vezes a altura, que é 4, dividido por 3. Cuidado para não querer cortar os 3, pode não, viu, gente?
36 vezes 16 sobre 3, menos 2,25 vezes 4 sobre 3. Isso aqui vai dar 192 e isso aqui dá 3. Então, incrível, gente. O volume da nova pirâmide é 189 centímetros cúbicos. Portanto, questão do Enem, letra B. Questão número 8, questão de tronco, uma questãozinha que tem que ter muito cuidado. Ela segue a mesma ideia da questão anterior, mas tem que ter cuidado na evolução da resolução. Vamos comigo. O metrônomo é um relógio que mede o tempo musical. É o andamento que a gente chama lá. O metrônomo mecânico consiste num pêndulo oscilante, com a base fixada em uma caixa com a forma aproximada de um tronco de pirâmide, como mostra a foto. Está aqui o tronco de pirâmide, né? Uma base maior e uma base menor. Tirar aqui alguma coisa daqui de cima. Na representação a seguir, A é o lado da base maior, está aqui, ó, tá? B é o lado da base menor. E atenção agora, V é o volume do tronco de pirâmide. Então, o tronco de pirâmide, gente, é esse aqui, ó, que é A, B, C, D, E, F, G, H. É esse volume que vale V de Vasco. Se a medida A, se a aresta da base maior é 4 vezes a aresta da base menor, e P, atenção, P é o volume total da pirâmide. Então, não confunda. P é o volume da pirâmide maior, que é a pirâmide ABCDI. E Vzinho é o volume do tronco. Olha o que a questão quer. Na representação a seguir, ele quer que você encontre, eu acabei repetindo o enunciado, não tem problema, ele quer que você encontre uma relação entre o volume do tronco, que é V, e o volume da pirâmide maior, que é P. Como é que você vai achar a relação entre eles? Então eu preciso de muita calma agora. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é a razão de semelhança. Então eu vou fazer a razão de semelhança entre medidas lineares. Então eu vou pegar agora o volume de IEFGH, o volume da pirâmide menor. Essa daqui, que eu não sei quanto vale, dividido pelo volume da pirâmide maior. IABCD. Então lembre que a razão de semelhança a gente faz entre a pirâmide menor e a pirâmide maior. E o tronco, Carlão? Calma que a gente vai mexer com ele já já. Então, volume da pirâmide menor sobre volume da pirâmide maior é a razão de semelhança entre os lados ou as alturas, tanto faz. Como ele deu o lado da base da pirâmide menor e o lado da base da pirâmide maior, ao invés de relacionar as alturas, eu vou relacionar os lados da base, que também é o cubo, porque são medidas lineares. Então, o volume de EFGH dividido pelo volume da pirâmide maior, e ABCD, é a razão entre o lado da pirâmide menor, o lado da base da pirâmide menor, e o lado da base da pirâmide maior. Mas o enunciado me diz que o A é 4B. E o volume IABCD é o volume da pirâmide maior. Lembra que é P? Pronto, então eu vou substituir aqui. Esse volume eu não sei quanto é, mas dividido pelo volume da pirâmide, que é P, é igual a B dividido por 4B ao cubo. Isso aqui, cortando B com B, fica 1/4 ao cubo, que dá 1 sobre 64. Então, o volume da pirâmide menor dividido pelo volume da pirâmide total é 1 sobre 64. Então, o volume da pirâmide menor é a 64ª parte do volume da pirâmide maior. Bom, então qual seria o volume do tronco? Então, é o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor, que é P sobre 64. Então, gente, o volume do tronco, que ele chamou de V, é a diferença entre o volume da pirâmide maior, que é P, e o da pirâmide menor, que eu já encontrei usando razão de semelhança. A diferença deles, 64 é o mínimo, 64 por 1 é 64 vezes P, 64 por 64 é 1 vezes P da P. Essa diferença dá 63P sobre 64. Achei, gente. O volume do tronco, que é V, é 63 sobre 64 do volume da pirâmide maior, que é P. Tá aí a alternativa correta, letra E. Entendi, cara. Interessante. Questão número 9, vem lá da Universidade Federal Fluminense. Um técnico agrícola utiliza um pluviômetro na forma de pirâmide quadrangular para verificar o índice pluviométrico de uma certa região. A água, depois de recolhida, é colocada num cubo de 10 centímetros de aresta. Se na pirâmide a água atinge uma altura de 8 centímetros e forma uma pequena pirâmide de 10 centímetros de apótema lateral, então a altura atingida pela água no cubo é... Galera, preste atenção. A água foi colocada num cubo de 10 centímetros de aresta e ele disse que na pirâmide a água atinge uma altura de 8 centímetros
e forma uma pequena pirâmide de 10 centímetros de apótema lateral. Ele quer saber o seguinte, quando eu colocar o volume contido nessa pirâmide dentro do cubo, qual vai ser a altura da água atingida no cubo? Então, em outras palavras, esse é o desenho inicial. Então, está aqui, né, o volume da pirâmide, que vai ter uma altura de 8 centímetros. Eu tenho a apótema lateral dela, que é 10, e eu não sei quanto é que vale x. Eu não sei qual é o lado desse quadrado que a água atingiu aqui. Vamos achar x, gente, utilizando aquela relação do triângulo retângulo, né? Apótema lateral, x você concorda que é o apótema da base, metade do lado aqui do quadrado, e 8 é a altura da pirâmide. Então vamos calcular x usando esse triângulo retângulo aqui, né? Onde 10 é a hipotenusa, porque o ângulo reto está aqui, concorda? Então 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. 100 é igual a 64 mais x ao quadrado. Passa o 64 subtraindo. 36 é igual a x ao quadrado. Raiz de 36 é 6. Então, gente, x é a apótema da base. Está aqui embaixo. Então, se x é o apótema da base, o lado do quadrado é o dobro de x, já que ele é a metade. Então, A, que é o lado da base, do quadrado aqui, esse azul aqui, é o dobro desse apótema. 2 vezes 6, 12 centímetros. Então, 12 centímetros é o lado desse quadrado aqui, que é a base da água, da pirâmide de água, digamos assim. Então, tem como calcular o volume de água aqui. Porque o volume de água corresponde a uma pirâmide de base quadrada, que tem a aresta da base 12 e a altura 8. Como é que eu calculo o volume de água aqui, Carlos? Lado ao quadrado, que é um quadrado, vezes a altura dividido por 3. Então, 12 ao quadrado vezes 8 sobre 3. 12 ao quadrado é 144 vezes 8 sobre 3. Posso dividir 144 por 3, que dá 48, e multiplicar por 8. Fica mais fácil fazer a conta. Então, gente, o volume de água dentro da pirâmide é 384. Este volume de água eu vou colocar onde? Dentro do cubo. Parabéns! E esse cubo tem lado 10 centímetros de aresta da base. Eu quero saber qual a altura do cubo, né? Se o volume do cubo é igual ao volume da água na pirâmide, eu vou dizer que o volume do cubo é 384. Na realidade, não é que seja o volume do cubo. É o volume de água que está dentro do cubo. A base dele é um quadrado, 10 por 10, é a altura que você vai achar. Então, A ao quadrado, a área da base, A ao quadrado é 10 ao quadrado. Vezes a altura y que você quer, tem que dar 384, porque ele disse que o volume que estava na pirâmide vem para o cubo. As questões que mais caem, né? Então, 10 ao quadrado vezes y é 384. 100 vezes y é 384, gente. A altura que vai ser atingida dentro do cubo, 3,84 centímetros. Portanto, letra C. Carlo, que massa. Pronto. Essa daí é uma criação da Carlão Pictures. Eu criei essa questão para você. Tá? É uma questão muito interessante. Anote aí, top. Uma empresa lançou no mercado um chocolate. Cara, falando em chocolate agora, que vontade. Em forma de uma pirâmide com altura 8 centímetros, conforme a figura. Então, tem 8 centímetros a altura aqui dessa pirâmide. Tá bom? Roberto e Roberval resolveram dividir o último tablete, esse aí. De modo que, ao dividi-lo em duas partes, através de um plano paralelo à base, apresentam-se com o mesmo volume. Então, ele quer pegar essa pirâmide e dividir ela em duas partes de mesmo volume. Para que isso seja possível, a distância x do vértice que esse plano deve seccionar a pirâmide corresponde ao valor em centímetro de. Ele disse que a raiz de 2 é 1,41 e a raiz cúbica de 2 é 1,26. Ele quer que você ache x aí, o intervalo em que x vai estar. Então, gente, primeiramente eu tenho que entender que ao dividir no meio eu vou ter um tronco, que é esse volume de baixo, e uma pirâmide menor em cima. O enunciado deixa claro, gente, que essa pirâmide inicial, que é o doce, deve ser dividida em dois volumes iguais. Então, o detalhe da questão é o seguinte. A razão de semelhança ela não mexe com o tronco. Ela mexe com a pirâmide menor e com a pirâmide maior. Qual seria a pirâmide menor? A parte de cima. E qual seria a pirâmide maior? Tudo. Então, olha o detalhe. Como o volume da pirâmide menor tem que ser igual ao volume do tronco, por quê? Porque ele diz que a pirâmide inicial tem que ser dividida, que é o doce, em duas partes de mesmo volume. É lógico que a pirâmide inicial eu vou dizer que é 2V. Porque, veja, se eu chamar a pirâmide menor de V e o tronco de V, porque tem que ser iguais, o volume todo é 2V.
Lembre, a razão de semelhança é entre pirâmide menor e a pirâmide maior. Então, usando a razão de semelhança entre a pirâmide menor, que é V, e a pirâmide total, que é V mais V, que é o volume da pirâmide menor com o tronco. Você entendeu esse detalhe, gente? O tronco não entra na razão de semelhança, mas ele faz parte do cálculo. Por quê? Porque quando eu faço o volume da pirâmide menor é V, volume da pirâmide maior é o volume da pirâmide menor mais o tronco, que tem o mesmo volume da pirâmide menor. Então, em outras palavras, volume da pirâmide menor, que é V, dividido pelo volume total, que é a pirâmide maior, V mais V, tem que estar para a razão de semelhança entre as alturas. Ele quer x, lembra? X, que é a altura da pirâmide menor, é o que ele quer, qual a distância do plano em relação ao vértice, dividido pela altura total, que é 8 ao cubo. Então, com muito cuidado, lá vou eu. V dividido por 2V é igual x sobre 8 ao cubo. Então, o que é que eu vou fazer aqui, gente? Vou cortar V com V e, atenção, ficou 1 sobre 2, né? Porque quando eu corto V com V, fica 1 em cima e 2 embaixo. Então, ficou que 1 meio é igual a x sobre 8 ao cubo. Então, x sobre 8 ao cubo é igual a 1 meio. Passa esse cubo como raiz cúbica. Então, como é medida positiva, não vou levar em conta resultado negativo aqui. Então, fica x sobre 8 igual raiz cúbica de 1 meio. Isso aqui eu vou usar uma propriedade da radiciação. Raiz cúbica do numerador sobre a raiz cúbica do denominador. Raiz cúbica de 1 é 1, né? Porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Raiz cúbica de 2, eu poderia racionalizar, atenção, em alternativa para essa questão, para racionalizar, lembre a aula de radiciação. Eu teria que multiplicar por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Volte para a aula de radiciação. Uma outra maneira de racionalizar aqui seria fazer raiz cúbica de 2 ao quadrado. Só que eu não vou fazer isso por causa do enunciado. Lembra que o enunciado disse que a raiz cúbica de 2 é 1,26? Isso foi o enunciado que disse. Então, eu vou usar essa informação do enunciado, não vou racionalizar. 1 dividido por 1,26. Então, passo o 8 multiplicando 1 agora, né? Então, ficou 8 dividido por 1,26. Fazendo a divisão, 6,35. Então, veja que coisa incrível, gente. Para uma altura de 8 centímetros, quando eu passar um plano a 6,35 centímetros do vértice, eu garanto que o volume de cima é igual ao volume do tronco. Caramba! Então, x está entre 6 e 6,5, já que deu 6,35. Beleza, cara. E atenção agora, um comentário muito importante. O valor de 6,35 corresponde a cerca de 80% da altura da pirâmide. Você pode ver isso através de uma regra de 3. Se 8 centímetros é 100%, 6,35 é x. Então, podemos generalizar que um plano paralelo à base sempre divide uma pirâmide, independente da forma de sua base, poderia ser hexagonal, pentagonal, em duas partes iguais de mesmo volume, quando a distância desse plano ao vértice for aproximadamente 80% da altura do total da pirâmide. É o que, cara? Não entendi, não. Atenção, a partir de agora, quando você tiver uma pirâmide e você quiser dividir essa pirâmide em dois volumes iguais, o plano tem que ser passado a 80% da altura dela. Aproximadamente 80%. Sempre vai garantir o mesmo volume. E a notícia boa, isso vale também para o cone, que é assunto de aulas posteriores. Ok? Anote essa observação. Em relação ao vértice, o plano, ou seja, o corte que você vai dar é 80% da altura. Aí você garante que o volume da pirâmide menor é igual ao volume do tronco. Dois volumes iguais. Gostei, viu, Carlos? Questão número 11, vem lá de Goiás agora. Carlos, o que é que você quer nessa questão 11? Então vamos comigo. Pretende-se instalar em uma via de tráfego intenso um redutor de velocidade, formado por 14 blocos idênticos em forma de tronco de pirâmide. Cada tronco de pirâmide é obtido a partir de uma pirâmide de base retangular após cortá-la por um plano paralelo à base e distante do vértice 2/3 da altura da pirâmide. Ao término da instalação, a face superior, que é onde vai ficar a base menor, onde você cortou, de cada tronco da pirâmide será pintada com tinta amarela. Cada litro de tinta custa R$10, sendo suficiente para pintar 10 metros quadrados. Sabendo que a área da base maior de cada tronco da pirâmide utilizado na construção é de 630 centímetros quadrados, qual é o custo da tinta amarela? Então, você entendeu bem a questão, gente? Ele tem uma pirâmide em que alguém fez um corte a uma altura de 2/3 da altura da pirâmide. Então, a partir do vértice,
ele fez um corte aqui, 2/3 da altura da pirâmide. A questão quer que você encontre essa área da base menor, né? Que é justamente o redutor de velocidade. Então, vamos fazer razão de semelhança, envolvendo agora a área com a altura. Lembre que, como é área, tem que ser ao quadrado. Então, usando a razão de semelhança, pirâmide menor, que é a de cima, pela pirâmide maior, que é tudo. É a razão das alturas ao quadrado, porque área é ao quadrado. Então, área da base maior dividido pela área da base menor é a divisão da altura da pirâmide maior, que é h, pela altura da pirâmide menor, que é x, que vale 2h sobre 3. Então, a área da base maior dividido pela área da base menor é a razão das alturas ao quadrado. Então, lá vou eu. 630 dividido pela área da base menor é h dividido por 2h sobre 3 ao quadrado. Então, 630 dividido por área da base menor, conservo o numerador, multiplico pelo inverso. Ficou 3h sobre 2h ao quadrado. Posso cortar h com h. Vamos mudar o slide e mostrar? Cortei. Ficou 630 sobre a área da base menor, é 3 sobre 2 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. Então, aqui, cruzando, né? 9 vezes a área da base menor é 630 vezes 4. Então, 9AB é 2.520. Passo 9 dividindo. Encontrei a área da base menor, que é a área da base superior do tronco, 280 centímetros quadrados. O enunciado diz, gente, que eu desejo pintar só essa área da base menor, né? A face superior do tronco da pirâmide. Então, como são 14 blocos idênticos a esse aqui, eu faço 14 vezes 280. Isso me dá 3.920 centímetros quadrados. Vamos transformar para metro quadrado. Posso utilizar o sistema métrico decimal, em que 1 metro quadrado, como você já viu em aulas anteriores, na nossa aula de sistema métrico, é 10.000 centímetros quadrados, porque são 2 pulos de 100, é 100 vezes 100. Se 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados, 3.920 tem x. Regrinha de 3, ó, 10.000 vezes x é 3.920, então isso me dá 0,392 metros quadrados, nos 14 blocos que eu vou ter. O enunciado disse o que, gente? Que tem um custo de R$10 por 10 metros quadrados. Mas veja, é uma coisa estranha, né? Se é R$10 por 10 metros quadrados, então é R$1 para cada metro quadrado. Estão querendo lhe confundir, mas você não cai nessa não. Porque veja, se é R$10 por 10 metros quadrados, é R$1 para cada metro quadrado, né? É a mesma coisa. Então, gente, o custo será 0,392 vezes 1, que é o preço de cada metro quadrado. Como são 0,392 dos 14 redutores, o custo total será aproximadamente 39 centavos. Letra B de bola. Questão interessante, né, gente? Questão número 12. Um engenheiro está projetando uma caixa d'água de concreto em forma de tronco de pirâmide regular e reta, de base quadrada, com as seguintes medidas: base menor de lado 6, base maior de lado 16, e a altura da face lateral é 13. Essa altura da face lateral é o apótema do tronco, né, gente? A capacidade de armazenamento dessa caixa é... Tá aí o desenho, né, gente? Esse é o tronco de pirâmide. A base do tronco maior é 16, o lado, né? Do tronco menor é 6. Então, olha só que interessante. Ele disse que isso aqui era 13, né? Bom, eu consigo calcular a altura do tronco observando esse detalhe aqui, ó. Se aqui a base menor é 6, do meio para cá é 3. Se aqui é 16, do meio, né, do centro até cá, vai ser a metade de 16, que é 8. Então, como aqui é 3 e aqui é 3, sobrou 5. De novo, ó. Se a base menor é 6, o apótema dela é 3. E aqui, se é 16, o apótema é 8. Então, o que sobrou aqui foi 5. Posso fazer Pitágoras para achar a altura do tronco, né? Sim, triângulo A de amor, B de bola, C de casa. Pitágoras, olha aí, ó. 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais K ao quadrado. 169 é igual a 25 mais K ao quadrado. Se a mula é igual ao jumento, jumento é igual a mula, 25 mais K ao quadrado é 169. Passo o 25 subtraindo. K ao quadrado é 144. Qual é a raiz de 144? 12. Achei a altura do tronco. Perfeito, Carlos. Carlos, eu posso usar aquela fórmula gigantesca? Pode. Se você lembrar, né? O volume do tronco da pirâmide. Se você lembrar dessa fórmula, ou se o Enem não der a você, aí complicou a tua vida, né? O volume do tronco de uma pirâmide pode ser encontrado por essa fórmula pronta, né?
A altura do tronco dividido por 3, que multiplica a área da base maior, mais raiz quadrada de área da base maior vezes a área da base menor, mais a área menor. A área da base menor. Eu calculei aqui a área da base maior, né? Lado ao quadrado. 16 ao quadrado é 256. E a base menor, b ao quadrado, 6 ao quadrado é 36. Substituindo aqui, né, gente? 12 dividido por 3 é 4, 256 mais. Aí aqui acontece algo interessante, né? Ao invés de multiplicar 256 por 36, eu separo as raízes, né? Raiz de 256 vezes raiz de 36 mais 36. Fica mais fácil, né? Raiz de 256 é 16, raiz de 36 é 6. Vamos ver quanto é que dá essa continha aqui, né, gente? Continuando, fica 256, 16 vezes 6 é 96, mais 36. Então, aqui dentro, gente, dá 388 vezes 4. Achei a resposta, 1.552 metros cúbicos. Mas, cara, letra B. E se eu não lembrasse da fórmula? Tem como fazer por razão de semelhança. Vamos mostrar? Eu não sei qual é a altura total da pirâmide H, que nem tem uma pirâmide maior. Mas veja, a partir do tronco que ele deu, de base 16 e base menor 6, você pode completar o tronco. Atenção, olha o segredo. Ele deu o tronco, aí você completa até chegar ao vértice da pirâmide. Então, seja H a altura total que você não sabe. Como a altura do tronco você descobriu que era 12, lembra que você descobriu que era 12? Essa altura que falta da pirâmide menor vai ser a altura total que você não conhece, que é H, menos 12. Ih, cara, entendi. Então, ó, a altura da pirâmide maior, da pirâmide que eu inventei, que eu criei, né? Como aqui é 12, aqui é H menos 12. Então, como é que eu posso achar essa altura H? Razão de semelhança, né, gente? Então, bora. A altura da pirâmide maior está para a base dela, que é 16, assim como a altura da pirâmide menor está para a base dela, que é 6. Ou poderia fazer H está para H menos 12, como 16 está para 6. Tanto faz. Então, pegando a pirâmide maior, H está para 16. Pegando a pirâmide menor, está aqui de lado, ó. H menos 12 está para 6. Cruzou, né, gente? 16 que multiplica dentro do parênteses, viu? H menos 12 é igual a 6H. Distributiva, 16H menos 192 é 6H. Passa 6H para lá, menos 192 para o outro lado. 10H é 192. A altura da pirâmide fictícia maior é 19,2. Consequentemente, né, gente? Tendo H, eu consigo achar a altura da pirâmide menor, que eu vou usar na razão de semelhança. H menos 5, 19,2 menos 12, 7,2. Então, olha só. Se alguém lhe der um tronco e você não souber calcular o volume porque não lembrou da fórmula, você completa uma pirâmide, tá? Acha a altura e a partir daí você já sabe o que fazer, né, gente? Eu posso agora fazer o seguinte. Volume do tronco é volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Observe que esse volume do tronco ele será encontrado subtraindo a pirâmide maior que eu criei da pirâmide menor que está aqui, que também foi criada a partir dos prolongamentos. Pirâmide maior, área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base, 16 ao quadrado, está aqui, ó, 256. A altura dela, 19,2 sobre 3. Menos. Pirâmide menor, né, gente? O lado da base dela é 6. 6 ao quadrado, 36 vezes 7,2 sobre 3. Não pode cortar o 3, viu? Botando ele aqui como mínimo. 3 dividido por 3 é 1. Essa multiplicação aqui, 256 vezes 19,2. E essa outra, 36 vezes 7,2. Fez a conta, dá o mesmo resultado. 1.552. E aí, se esqueceu do volume do tronco, aquela fórmula grande, você pode completar a pirâmide a partir do tronco, fazer a razão de semelhança e depois subtrair. Repita essa questão, tá bom? Vamos à questão número 13, uma questão que voltará na última aula de geometria espacial, na inscrição e circunscrição de sólidos. Então vamos lá, chegando a 1 hora de aula, em aulas longas de geometria espacial. Um octaedro regular é um poliedro constituído por 8 faces triangulares iguaizinhas entre si e ângulos poliédricos congruentes entre si, ou seja, os ângulos poliédricos são ângulos iguais, todos os ângulos são iguais, conforme mostra a figura a seguir. Esse é o octaedro regular, que a gente até citou lá num dos poliedros de Platão, né? Se o volume desse poliedro é 72 raiz de 2, qual é a medida de sua aresta? Você percebeu, gente, que ele é formado por duas pirâmides de base quadrangular, a pirâmide de cima e a pirâmide de baixo? Muito bem. Então vamos lá. Para a gente começar a resolver essa questão, vamos por partes. Acompanhe comigo.
Devemos observar que o apótema de cada pirâmide é a altura de um triângulo equilátero de lado igual à aresta A de cada uma das pirâmides, que constitui o octaedro, e a altura H da pirâmide se relaciona com a apótema da base. Então, deixa eu tentar explicar melhor. Eu consigo achar a altura desse triângulo equilátero aqui da face a partir da informação em que a aresta da base vale A, né? E o apótema da base aqui, desse quadrado, que acaba servindo tanto para a pirâmide de cima como a de baixo, ele vale a metade do lado aqui, A sobre 2, porque é o apótema, né? É um quadrado, é a metade do lado que tá, é a metade do lado do quadrado, que acaba sendo o lado do triângulo equilátero. Então, do triângulo retângulo ABC, eu destaquei de amarelo, ó, eu tenho a altura da pirâmide aqui, da pirâmide de cima, tenho a alturazinha aqui do triângulo da face, que é o apótema da pirâmide, também chamado de apótema lateral, e tenho A sobre 2, que é o apótema da base. Então, eu posso, utilizando, já fiz isso várias vezes hoje, né? Triângulo ABC, Hzinho ao quadrado é igual a Hzão ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Só que essa altura H aqui, você já sabe quanto é que ela vale, né, gente? Ela é a altura do triângulo equilátero. Porque isso aqui não é um triângulo equilátero, ele diz na questão, e a altura de um triângulo equilátero é A raiz de 3 sobre 2. Então, substituindo Hzinho por A raiz de 3 sobre 2, aqui em Pitágoras, A ao quadrado é igual a Hzão ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Então, vamos lá desenvolver isso aqui com muita calma, né? A ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado é 3, 2 ao quadrado é 4, igual a h ao quadrado mais a ao quadrado sobre 4. O mínimo aqui é 4. 4 por 4 é 1 vezes 3a ao quadrado. 4 dividido por 1 é 4 vezes h ao quadrado. 4 por 4 é 1 vezes a ao quadrado. Corta o 4, porque eu teria o mínimo do Oiapoque ao Chuí. Ficou que 3a ao quadrado, passa a ao quadrado para lá, menos a ao quadrado passou, igual a 4h ao quadrado. Então, aqui, se a mula é igual ao jumento, jumento é igual a mula, 4h ao quadrado, essa diferença aqui, 3a ao quadrado menos a ao quadrado é 2a ao quadrado. Eu vou dividir tudo por 4 aqui, tá? Para deixar só o h ao quadrado. Dividir por 4, 2 por 4, ficou 2 aqui embaixo, né? A ao quadrado sobre 2. Então, achei a altura h aqui da pirâmide. É a por raiz de 2, porque quando eu jogo aqui a raiz quadrada de a ao quadrado é a. Raiz de 2 fica a raiz de 2. Racionalizei, né, gente? Raiz de 2 embaixo, raiz de 2 em cima. A altura da pirâmide é a raiz de 2 sobre 2. Beleza, cara. Então agora fica fácil de ver que tendo a altura da pirâmide, em função do lado, eu vou conseguir achar o que ele quer. Que ele quer a aresta, né? Então bora. O octaedro de volume V0 é duas pirâmides, a de cima e a de baixo. Volume do octaedro, 2 vezes o do pirâmide. Lembra que ele deu o volume do octaedro? Bora! Então, volume do octaedro, 72 raiz de 2. Cada pirâmide, gente, tem volume igual área do quadrado, lado do quadrado ao quadrado, vezes a altura da pirâmide, que é h, dividido por 3. Essa altura eu já achei em função do lado A. Percebeu o que eu fiz agora? Então, 72 raiz de 2 igual a 2, que multiplica a ao quadrado vezes h sobre 3. Eu vou passar, gente, 3 para lá, multiplicando 72 e 2 dividindo. Então, olha o que eu fiz. O 3 multiplicou o 72 e depois o 2 dividiu o resultado. Deu 108 raiz de 2. A ao quadrado vezes h. Só que h, que eu acabei de demonstrar, vale a raiz de 2 sobre 2. Então, substituindo aqui, 108 raiz de 2 é igual a ao quadrado vezes a altura, ó, a raiz de 2 sobre 2. Viu? Vai ficar só uma incógnita? Show, né? Então, aqui vai ser o quê? Raiz de 2 corta com raiz de 2, 108 é a ao cubo sobre 2. Passo 2 multiplicando. A ao cubo é 216. Eu posso escrever 216 fatorando como 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Porque fica melhor de perceber o seguinte, se 216 é 2 ao cubo vezes 3 ao cubo, agrupando aqui fica 6 ao cubo. Olha que coisa massa, né? Aquela propriedade das potências, quando o expoente é o mesmo, multiplica as bases. Então, cortando 3 com 3, porque se A ao cubo é igual a 6 ao cubo, se os expoentes são iguais, a base será A é 6 centímetros. Eita, cara, letra D. Pois é. E aí, gente, sem comentários, essa questão belíssima que mistura o quê? Matemática e química. Você acha que uma questão dessa, sinceramente, tem chance de cair numa prova bem elaborada do Enem? Tem, cara. Demais. Então vamos fazer. Na molécula do metano, o átomo de carbono ocupa o centro de um tetraedro regular em cujos vértices estão os átomos de hidrogênio. Geometria molecular, né? Você deve ter visto aí no CH4 lá no metano, né? No metano, o carbono está no meio. Olha a matemática na química.
Considerando que as arestas do tetraedro regular medem 6 centímetros e que a altura média é L raiz de 6 sobre 3, observe, ele deu a altura na questão. Lembra que nós tivemos que demonstrar na teoria? Então ele facilitou para o aluno porque ele deu a altura em função do lado. Poderia se demonstrar, mas ele já deu, graças a Deus. Assinala a alternativa que apresenta corretamente o volume desse tetraedro. Carlos, o tetraedro ele é formado de triângulos equiláteros. Se ele deu a altura, a base é um triângulo equilátero de lado 6 centímetros. Então, como é que se calcula a área de um triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como ele deu o lado, ó, 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 36 raiz de 3 sobre 4, 9 raiz de 3. E ele já deu, gente, a fórmula da altura. Que legal! Olha o lado aí que é 6. Então, é só substituir L por 6 aqui. Então, a altura é 6 raiz de 6 sobre 3, 2 raiz de 6. Gente, tem a área e tem a altura, o tetraedro é uma pirâmide. Área da base vezes a altura sobre 3, ou 1/3 da área vezes a altura. É a mesma coisa. A área já calculei, que é o triângulo equilátero, 9 raiz de 3. A altura ele deu, 2 raiz de 6, né? Quer dizer, nós calculamos. E eu tenho só que lembrar, gente, que raiz de 6 é raiz de 2 vezes a raiz de 3. Por que eu vou fazer isso? Porque isso vai facilitar. Porque, veja, se eu coloco raiz de 6 como raiz de 2 vezes raiz de 3, eu pego esse raiz de 3 e multiplico por raiz de 3. Aí dá 3 aqui, né? E fica 2 raiz de 2. Aí eu corto 3 com 3. Atenção, se você fizesse raiz de 3 vezes raiz de 6 encontrando raiz de 18 e fatorando, você acharia o mesmo resultado. Isso aqui é só uma ideia que eu dei para você, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, né? Aí eu lembrei que raiz de 6 é raiz de 2 vezes raiz de 3. Então, cortando 3 com 3, 9 vezes 2, 18 raiz de 2 é o volume aí desse tetraedro. Questão legalzinha, letra B, Carlos. Gostei. E a questão número 15, até hoje a gente, professor, fica se perguntando qual era o objetivo do Enem de trazer uma questão dessa. Você vai ver por quê. Como caiu no Enem, eu não vou menosprezar. Devido aos fortes ventos, uma empresa exploradora de petróleo resolveu reforçar a segurança de suas plataformas marítimas, colocando cabos de aço para melhor fixar a torre central. Considere que os cabos ficarão perfeitamente esticados e terão extremidade no ponto médio das arestas laterais da torre central, que é uma pirâmide quadrangular regular. Quase todas as questões foi com pirâmide quadrangular regular. E a outra no vértice da base da plataforma, que é um quadrado de lados paralelos aos lados da base da torre central e centro coincidente com o centro da base da pirâmide, como sugere a ilustração. Então você observou direitinho, gente? Tem cabos que vão sustentar essa torre central, que é uma pirâmide de base quadrangular regular. Se a altura e a aresta da base da torre central medem respectivamente 24 metros, então a altura da pirâmide é 24 metros, e a aresta da base é 6 raiz de 2. Então a altura da pirâmide é 24, a aresta da base 6 raiz de 2. E o lado da base da plataforma mede 19 raiz de 2. Então veja, gente, a base da plataforma, esse lado aqui é 19 raiz de 2. A aresta da base da torre, que é a pirâmide, é 6 raiz de 2. E a altura é 24. Vá anotando isso aí. Então, a medida em metros de cada cabo é... A primeira coisa que a gente vai precisar é relembrar que a diagonal de um quadrado de lado L é L raiz de 2. Né? Isso aqui é um cálculo auxiliar. Então, quando você tem um quadrado de lado L, a diagonal dele é L raiz de 2. Eu faço Pitágoras, né? Eu já fiz isso hoje. D ao quadrado é L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. Tira a raiz de 2 vezes L ao quadrado. Então, a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Eu vou precisar disso, gente, para a gente começar a desenvolver a questão. Então, primeiramente, eu quero que você olhe para a base aí da pirâmide, que é a ABCD. A diagonal do quadrado ABCD, cadê a ABCD? ABCD. Ela vale o lado 6 raiz de 2 vezes a raiz de 2. Então, a diagonal desse quadrado aqui, ó, ABCD, essa diagonal AC que você está vendo aqui, ela vale o lado raiz de 2. Então, como o lado da base da pirâmide é 6 raiz de 2, vai ficar 6 raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 2 vezes 6, 12. Então, essa medida aqui, gente, de A para C vale 12. Então, se de A para C, que é a diagonal, vale 12, quanto é que vai valer de A de amor para T de tatu? A metade de 12, né? 6 metros. Então, eu já tenho que aqui é 24 e aqui é 6. Mas para que você fez isso, hein, Carlos?
Daqui a pouco a gente vai entender o porquê. Eu vou pegar a diagonal do quadrado da base da plataforma, EFGH. Vou fazer do mesmo jeito. Como a base tem lá vale 19 raiz de 2, a diagonal desse quadrado é 19 raiz de 2 vezes raiz de 2. Ou seja, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 38 metros. Então, gente, a medida de E de errado para T de tatu é a metade dessa diagonal. Vale 19. Perfeito. Eu fiz isso, gente, porque em algum momento eu vou precisar calcular a E. E aqui eu já vejo quanto é que vale a E. Então, de novo, ó. A E vai ser o quê? Se de E para T, que é a metade da diagonal da base da plataforma, vale 19, e a medida AT vale 6, então essa medida AE, guarde aí, vale 13. Muito bem. Eu agora vou calcular a medida AR, que é a hipotenusa do triângulo, a aresta lateral, na realidade, da pirâmide aqui, ó. Então, como é que eu vou calcular a R? Então, AR ao quadrado é igual a AT ao quadrado mais a altura da pirâmide, que é 24 ao quadrado. Então, a R ao quadrado é 6 ao quadrado mais 24 ao quadrado. 36 mais 576 é raiz de 612. Não fatore isso aqui. Raiz de 612. Então, a medida AS, de A até S, vale raiz de 612 dividido por 2. Por quê? Porque o enunciado disse, gente, que S é o ponto médio de AR. Então, essa medida vale raiz de 612 dividido por 2. Mas, Carlos, peraí. Por que você está calculando isso? Porque a questão quer x, gente. A questão quer a medida do cabo é S. E para achar x, eu precisaria conhecer AE e precisaria conhecer AS. Verdade, eu tenho um triângulo, conheço dois lados e eu quero essa medida x aqui. O grande problema dessa questão é que esse triângulo não é retângulo. E agora? Olha aí para mim. Você concorda que ficou assim? Eu vou voltar. Observem o triângulo A de amor, R de rato, T de tatu. Esse triângulo tem medida 6, aqui é 24, e a medida AR, aqui ó, é raiz de 612, de A até R. Olha o triângulo A de amor, R de rato, T de tatu. Tá olhando para ele? Tá aqui ele. Eu vou calcular esse θ aqui, a gente vai entender por que daqui a pouco. Carlos, que questão complicada. Vamos calcular o cosseno de θ. O cosseno de θ, gente, ele vai ser o cateto adjacente pela hipotenusa, que é a raiz de 612. Então, cosseno de θ é 6 dividido pela hipotenusa, que é a raiz de 612. Você sabe por que eu estou calculando o cosseno de θ, gente? Porque no triângulo que vai me permitir calcular x, eu vou voltar para ele. Está vendo aqui o triângulo E de errado, S de sapo, A de amor? Eu preciso calcular x. O problema é que ele não é um triângulo retângulo. Eu nem sei que triângulo é, mas eu sei que eu já conheço a medida E e já conheço a medida S. Eu quero x. Então eu preciso do ângulo. Ah, se esse ângulo é θ, o que está faltando para completar 180 é 180 menos θ. E ainda eu tenho que lembrar de uma coisa, né, gente? O cosseno de um suplementar de um ângulo é o cosseno do ângulo negativo. Caramba, ainda tem que lembrar disso, tem, gente. O cosseno de um ângulo suplementar é menos o cosseno do ângulo θ. Eu achei o cosseno de θ no triângulo retângulo ART e vou precisar do cosseno de 180 menos θ, que é menos ele. Você agora já sabe o que eu vou fazer. Se eu quero x, tenho a medida de dois lados de um triângulo e tenho o cosseno desse ângulo, parece que eu vou usar lei dos cossenos. Então, lá vou eu usando lei dos cossenos. X ao quadrado é igual a 13 ao quadrado mais a raiz de 612 sobre 2 ao quadrado menos duas vezes produto dos lados vezes o cosseno do ângulo entre eles. Você ainda lembra da lei dos cossenos, né, gente? Lado ao quadrado é igual a um lado ao quadrado mais o outro ao quadrado menos duas vezes produto deles vezes o cosseno do ângulo entre eles. Substituindo, 13 ao quadrado. Agora você entendeu porque é que eu não fatorei a raiz de 612, porque eu ia levar ao quadrado. Ó. Então, 13 ao quadrado mais raiz de 612 ao quadrado dá 612. 2 ao quadrado é 4. Mais 78. Carlos, o que foi que você fez aqui? Gente, quando você desenvolver isso aqui,
Raiz de 612 vai cortar a raiz de 612. Quando cortar e fazer as contas, 2 corta 2, raiz de 612 corta a raiz de 612 e vai ficar o quê? 13 vezes 6. Menos com menos, mais 13 vezes 6, 78. Que massa! Então ficou 169, essa é a divisão dá 153 mais 78. X ao quadrado é 400. X, que é o que ele quer, a raiz de 400 é a resposta. Lógico que a raiz de 400 é 20, mas pelas alternativas está lá, raiz de 400, letra D. Ei, Carlos, que danada de questão maluca foi essa do Enem? Pois é, né, gente? Questão de nível ITA, de nível IME, muito complicada. Lógico que não compensa uma prova de 45 questões você fazer uma questão dessa. Lembre que a prova do Enem é um jogo de estratégia. Então, se você visse uma questão dessa, qual o meu conselho? Sacrifique uma mão para não perder um braço, tá bom? Grande abraço, depois de 1h15 de pirâmide, vamos para a nossa próxima aula. Grande abraço.